eu vou te mostrar como utilizar alguns atalhos do Excel. E o que seriam atalhos no Excel? São comandos que a gente faz a partir do teclado, sem utilizar o mouse. Para que, Jean, que eu vou fazer comandos no Excel utilizando só o teclado se eu posso usar o mouse e fazer? Para você otimizar seu tempo, para você ganhar produtividade, para você fazer o seu processo mais rápido. Para você ganhar tempo, é basicamente para você ganhar tempo. Fica muito mais fácil também de você manusear o arquivo depois que você aprende a utilizar os atalhos. Então, no lugar de eu vir aqui, clicar com direito e vir aqui recortar, copiar, excluir linha ou coluna, inserir linha ou coluna, ou então de eu vir aqui em cima em alguma aba, por exemplo, e colocar filtro, eu simplesmente combinando duas ou três teclas do teclado, eu aciono esse comando facilmente. Então vamos lá, ó, vou acionar um comando aqui no automático. Page down e page up. O que seria page down e page up? Eu separei aqui uns 17 comandos mais ou menos, só para a gente já ir se acostumando. Mais para frente eu gravo mais vídeo com vários outros atalhos legais, mas vamos começar com esses aqui. Então, page down e page up. O que seria isso? É para você viajar, para você passear entre as planilhas aqui embaixo, entre as abas, entre os arquivos, tá bom? Se eu clicar Ctrl Page Down, eu vou para a direita na minha aba. Se eu clicar Ctrl Page Up, eu vou para a esquerda. Se eu tivesse mais abas aqui embaixo, ele vai respeitar do mesmo jeito. Ctrl Page Down, eu vou para a direita. Ctrl Page Up, eu vou para a esquerda, eu volto. Então eu passeio aqui pelos meus arquivos sem utilizar o mouse. É muito mais rápido, vamos combinar, né? Tá bom? Então vamos olhar outro atalho aqui que eu separei. Ah, esses daqui são bem conhecidos, né? Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X. Esse daqui acho que a galera manja bastante, né? Você seleciona a célula ou intervalo e dá um Ctrl C, depois Ctrl V. Ele copia os dados para onde você precisa que eles sejam copiados, né? Agora, se eu apertar o Ctrl X, o Ctrl X faz o que? Ele recorta aquele intervalo ou aquela célula para eu colar em outro lugar. Então vamos lá, Ctrl X, eu venho aqui e dou um Ctrl V. Ó, ele recortou todas as informações que eu tinha aqui e colou para cá. Tá vendo? E como que eu tô voltando? Tudo que eu tô fazendo, você percebeu? Que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl X de novo. Vou colar aqui. E como que eu estou voltando sem precisar apertar nessa setinha aqui? Eu estou dando outro comando, um Ctrl Z, para ele voltar. E ele volta à última ação que eu fiz ou às últimas ações que eu fiz, dependendo de quantas vezes você apertar o Ctrl Z. E o que é legal aqui no Ctrl X, no recortar, você está vendo que esse daqui, essa célula, ela tem uma fórmula, ó, ela está multiplicando a H pela G, tá vendo? H2 vezes G2. Se eu der um Ctrl X, ele vai copiar a célula exatamente, ela vai continuar com o mesmo vínculo. H2 vezes G2, ele não perde o vínculo. Tá bom? Então o Ctrl X, ele leva a fórmula, se eu quiser recortar e copiar para outro lugar, ele leva do jeito que está a fórmula, ele não desconfigura a fórmula para mim. Vamos olhar outro atalho legal aqui. Ó, o Ctrl Z a gente acabou de ver. Vamos passear pelo arquivo utilizando o Ctrl e a setinha. Por quê? É muito legal. Eu quero sair da célula A1 e ir para a célula I1. Como que eu faço? No lugar de eu ir apertando um por um aqui, ó, até chegar aqui, eu seguro o Ctrl e aperto setinha para a direita. Ele vai para a última célula preenchida do intervalo que eu tô, tá bom? Se eu apertar aqui Ctrl seta para baixo, ó, ele foi para a última célula preenchida. Se eu apertar de novo Ctrl seta para baixo, o que ele faz? Ele vai para o final do meu arquivo. Por quê? Porque não tem mais nada preenchido. Então eu seguro o Ctrl seta para cima, ele vai para a última célula preenchida, Ctrl seta para cima de novo e assim vai. Tanto faz. Eu vou apertar o Ctrl e colocar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e ele vai sempre para a última célula preenchida para mim, tá bom? Ó, Ctrl Shift mais a seta. O que faz isso? Se o Ctrl ele vai para a última célula preenchida do meu intervalo, se eu segurar o Ctrl Shift, além dele ir para a última célula, ele vai selecionando tudo para onde eu vou percorrendo. Então vamos aqui, ó, vou apertar Ctrl Shift seta para baixo.
ele selecionou tudo para mim, tá bom? Ctrl Shift, seta para direita, ele selecionou o arquivo todo para mim. Se eu tiver aqui na coluna E, na linha 1, Ctrl Shift, seta para baixo, ele seleciona tudo para mim, tá bom? Ctrl Shift, seta para baixo de novo, não tem mais nada preenchido aqui, ele vai lá para a última célula, lá embaixo, tá bom? Vamos ver outro atalho legal aqui, Shift espaço e Ctrl espaço. Esse aqui é bem legal também, por quê? Porque eu quero inserir uma coluna, por exemplo, o que que eu faço? Eu tenho que vir aqui com o direito e inserir a coluna, por exemplo. Então, se eu clicar aqui no Ctrl e espaço, a barra de espaço, ele seleciona toda a coluna para mim. Se eu clicar no Shift e a barra de espaço, ele seleciona a linha. Tá vendo? Então, para selecionar uma linha toda, no lugar de eu vir aqui com o mouse e apertar aqui para selecionar tudo, ou apertar aqui para selecionar tudo, eu vou no Ctrl espaço ou Shift espaço. Ctrl espaço, ele seleciona a coluna, e Shift espaço, ele seleciona a linha, tá bom? E legal também, olha, mistura de atalhos. Se eu segurar o Ctrl e der um espaço, ó, ele selecionou a coluna para mim. Se eu segurar o Shift e ir com a setinha para a direita, ele vai selecionando tudo. Ou para a esquerda também, ele vai selecionando tudo. Se eu der um Shift espaço, ele seleciona a linha. Se eu continuar segurando o Shift e apertar para baixo, ele vai selecionando tudo para mim. Ou para cima também. Bem legal, né? Ó, Ctrl T. O que que faz o Ctrl T? O Ctrl T, ele vai selecionar a minha tabela toda aonde eu tiver localizado. Eu estou aqui em qualquer lugar aqui dessa tabela, se eu der um Ctrl T, ele seleciona tudo para mim. Tá vendo? Eu posso estar em qualquer célula, dou um Ctrl T, seleciona tudo para mim. Minha tabela toda é selecionada. Para eu copiar, para eu transformar naquele de formato tabela, para eu fazer uma tabela dinâmica, para várias funcionalidades. Eu dou um Ctrl T, seleciona toda a tabela para mim. Qual que é o próximo atalho? Ctrl mais e Ctrl menos. Esse daqui também é legal. Aí aqui a gente mistura dois atalhos. Por quê? Vamos dizer que eu quero criar uma coluna entre a C e a D. Ele sempre cria à esquerda do que eu estiver selecionando. Então, qual que é o comando para eu selecionar a coluna? Ctrl barra de espaço. Continuo segurando o Ctrl e aperto o mais, ele cria uma coluna para mim. Ctrl menos, ele apaga a coluna. Se eu der Ctrl mais várias vezes, ele vai criar quantas vezes eu apertar o Ctrl mais, e Ctrl menos quantas vezes eu apertar o Ctrl menos. Isso é muito mais fácil do que eu vir aqui, clicar com direito, vir aqui inserir coluna ou então excluir coluna. É bem mais prático. Ctrl L, esse aqui é bem interessante também. Ctrl L, eu preciso colocar filtro na minha tabela. O que que eu tenho que fazer manualmente? Eu venho aqui na tabela, na aba dados, na guia dados, né? E vou procurar aqui o ícone de filtro. Tá aqui, ó. Coloquei o filtro. Para tirar o filtro é a mesma coisa. Na guia dados, eu clico aqui no desenho do filtro. Tirei o filtro. Mas se eu quiser fazer isso com um comando, o que que eu faço? Em qualquer lugar aqui da minha tabela, Ctrl Shift L. Ele coloca o filtro para mim. Ctrl Shift L. Aqui, ó, interessante, né? Ctrl Shift L, ele tira o filtro. E eu posso estar em qualquer lugar da tabela aqui e dar um Ctrl Shift L que ele coloca o filtro para mim, ou ele retira o filtro. Bem legal, né? Agora, para a gente acionar o filtro a partir do comando, a gente deu o Ctrl L aqui e ele acionou o filtro para mim. Como que eu faço para olhar essas células filtradas aqui sem ter que vir aqui com o mouse e clicar na setinha para eu saber o que que eu quero aqui? Eu vou lá no cabeçalho e seguro Alt seta para baixo. Alt seta para baixo. Ele abre as opções que tem no filtro para mim. Aí eu vou com a setinha para baixo aqui e com a barra de espaço eu seleciono ou eu desseleciono. Eu marco ou eu desmarco aqui a opção que eu quero. Ó, eu quero só agasalhos, então barra de espaço, ele seleciona. Eu vou selecionar a bermuda também, ó, barra de espaço bermuda. Eu vou dar um Enter. Ó, ele selecionou para mim só
o que eu coloquei no filtro. Então eu vou no filtro de novo, Alt seta para baixo, tá bom? Vou tirar, ó, vou com a setinha para baixo e aqui com a barra de espaço eu seleciono ou eu tiro a seleção aqui embaixo, tá bom? Eu apertei aqui a barra de espaço em selecionar tudo, ó, ele seleciona tudo. Se eu clicar de novo com a barra de espaço, ele tira a seleção, tá bom? Isso é o comando para utilizar o filtro utilizando os atalhos, tá bom? Isso aqui é para copiar e colar, especial, né? Tá bom. Aqui eu tenho fórmulas. Para eu tirar essas fórmulas daqui, o que seria legal eu fazer? Seria legal, para eu deixar o arquivo, por exemplo, menos pesado, eu colar como colar especial, mas eu colar só como texto. E como é que eu faço isso? Eu vou ter que selecionar aqui o meu intervalo, botão direito, copiar, vou colar aqui do lado como texto só. Botão direito de novo, ó, colar especial, aqui eu tenho os desenhinhos, tá vendo? Então eu vou colocar aqui como texto, não, desculpa, como valores. Eu vou colar como valores, tá bom? Tá aqui, eu vou apertar aqui, ó, colar como valor. E o que que ele faz? Ele vai tirar a fórmula, né? Aqui eu tenho fórmula, tá vendo, ó? H2 mais G2. E aqui eu tenho só o valor, eu colei como valor. Só que como que eu faço isso sem utilizar o mouse? Ó, Ctrl Z é automático. Você vai utilizar os comandos automático. Outro comando, Ctrl Shift, setinha para baixo, seleciona tudo. Ctrl C. Como que eu colo valores? Agora sem utilizar o mouse. Eu vou clicar nas teclas Alt C V V. Alt C V V e ele vai colar como valor para mim, ó. Alt C V V. Colou como valor. No lugar de eu ir lá, apertar com direito, parar, fazer tudo aquilo, Alt C V V ele cola como valor. Ctrl Z para desfazer o que eu fiz agora, tá bom? Agora eu tenho outro atalho aqui embaixo que é para colar como especial, como transpor. O que seria esse transpor? O que é linha eu colo como coluna e o que é coluna eu colo como linha. Vamos ver como funciona isso. Comando, atalho, Ctrl Shift, setinha para baixo, selecionei tudo, Ctrl C. Agora, isso aqui que está na vertical, eu quero que ele fique na horizontal para mim. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, qualquer lugar, tá? Eu estou escolhendo as células aqui aleatórias, qualquer lugar. Alt C V T. Ele vai colar para mim, ele vai tirar da vertical e colocar na horizontal. Alt C V T. Ó, pegou o que eu tinha na coluna aqui e colei na horizontal. Tá vendo? Agora isso aqui que está na horizontal, eu quero colar novamente na vertical. Como que eu faço? Ctrl C. Vamos colar aqui do lado só para ver como é que fica. Alt C V T. Alt C V T. Ó, colou na vertical. Então esse é o transpor, tá bom? Ó, vamos lá no Ctrl Z para ele desfazer tudo isso aqui que eu fiz. Ctrl Z, desfez, tá bom? Agora uma dica bem legal para você ir fuçando nos atalhos aqui é que a tecla Alt no teclado, ela ativa os comandos para você ir verificando qual tecla depois você precisa apertar para você ativar alguma ferramenta, por exemplo. Beleza, vamos pegar esse agasalho aqui, ó, a célula, vamos pegar uma, vou botar bem grande aqui para ficar bem legal, ó, essa célula aqui, C2, vamos colocar uma cor nela qualquer aqui, sem utilizar o mouse, sem eu vir aqui, ó, e clicar e utilizar o mouse, tá bom? Como que eu faço? Eu ativo os comandos com a tecla Alt, ó. Viu que aqui em cima apareceu, ó, 1, 2, 3, A, C, T. Então eu vou seguindo essas letras aqui para fazer o que eu quero, tá bom? Aonde que tá a minha caixinha aqui de ferramentas aqui para eu pintar essa célula que eu quero? Ele tá aqui na página inicial. Então depois do Alt eu vou apertar o que, ó? Eu vou apertar o C, porque ele está dizendo que para eu ir para a página inicial eu tenho que apertar o C. Apertei o Alt, agora eu vou apertar o C, tá bom? Então, o que que ele fez agora? Ele ativou todas as funções que eu tenho dentro desta página inicial. Agora eu vou escolher dentre essas opções aqui, ó, que apareceram, qual que eu quero para poder pintar essa célula C2. Aonde que está a letra da minha caixinha da minha latinha de tinta, vamos dizer assim?
Ó, tá aqui, ó, tem que apertar o R, tá vendo? Então eu aperto o R, ele vai abrir a opção de cores. Aí com o mouse não pode usar. Com o direcional aqui, com a setinha para cima, para baixo, você vai escolhendo a cor e ele já vai até pintando ali, ó, tá vendo? Vai te mostrando uma pré-visualização, tá bom? Vamos pintar ela aqui de azul. Por quê? Porque eu gosto de azul. Você escolheu a cor e dá um Enter. Pintou, tá bom? Eu quero colocar um negrito aqui. Como que eu faço? Atalho para o negrito. Ctrl N. Ó, ele faz negrito. Ctrl N desfaz o negrito. Ou eu quero ir ali por cima. Eu não quero ir no Ctrl N. Eu vou apertar o Alt. Onde que está o negrito? Está na minha página inicial. Então eu vou apertar o C. E agora repara aqui, ó, que eu tenho que apertar o 1 para ele fazer o negrito para mim. Se eu apertar o 1, ele coloca esse aqui em negrito. Tá vendo? Então, você clicando com o Alt aqui, ele vai te abrir todas as opções aqui para você ir brincando, para você ir escolhendo, para você ir fuçando. E com o tempo, como eu disse lá no início, você vai fazer isso aqui automático. Mudar de planilha, você vai selecionar, você vai colocar negrito, você vai colocar filtro. É automático. E isso, pode ter certeza, confie em mim. Isso daqui dá uma produtividade muito grande para o seu processo. Se deixar de usar o mouse, você não vai deixar de usar. Mas você vai usar ele o mínimo possível, porque todos esses atalhos aqui vão te ajudar a fazer a tua atividade muito mais rápido. Beleza? Gostou? Curte, compartilha e marca um amigo teu aqui para ele conhecer esses atalhos também, tá bom? Tem mais vídeos todo dia no nosso canal, na nossa rede social. Abraço!